Há muita coisa que você não sabe sobre essa reforma da Previdência. Uma delas é que ela vai arrancar R$1 trilhão do bolso das pessoas, sufocando o consumo, prejudicando o comércio, a indústria e a prestação de serviços. No município brasileiro, 73% desses municípios dependem muito mais da Previdência do que do próprio FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Essa reforma não gera emprego, pelo contrário, ela desemprega. Dois motivos. O primeiro motivo é esse, que ela segura, freia a economia produtiva que poderia gerar emprego. Segundo motivo, ela adia a aposentadoria de muitos brasileiros e, com isso, dificulta a entrada dos novos no mercado de trabalho. Essa reforma é muito perversa. Mais da metade do povo brasileiro não vai conseguir se aposentar. E por quê? Ela eleva o tempo de contribuição para 20 anos. Isso dá 240 meses de contribuição comprovada. E sabemos que os dados mostram que é 5 a quantidade de meses por ano que as pessoas conseguem contribuir para a Previdência. Com isso, elas vão elevar a idade para 71 anos para poder se aposentar. E a média no Brasil não é essa. No Norte e no Nordeste, a expectativa de vida é de 69 anos. Aquele que conseguir se aposentar vai levar um valor muito pequeno de benefício de aposentadoria. E por quê? Porque vai ser calculado um valor a partir de 60% de uma média que vai envolver todos os salários, pegando inclusive aqueles R$70 que se recebia ali em julho de 1994 e aqueles R$100 também que se recebia nos anos seguintes, o que vai derrubar o valor do benefício. Por isso, ela é muito perversa. Outra questão que você ainda não sabe é que não precisava arrancar esse 1 trilhão sacrificando o povo e o mais pobre, porque 850 bilhões desse 1 trilhão vai sair do bolso de quem ganha até 2 salários mínimos ao longo de 10 anos. E o Brasil não precisa disso. O Brasil abriu mão de R$1 trilhão em impostos para a exploração do petróleo pelas multinacionais dos Estados Unidos. O Brasil entrega aos bancos anualmente R$1 trilhão rolando uma dívida com juros absurdos que não tem fim. A Previdência, a própria Previdência, entre 2005 e 2015, sobrou nela R$1 trilhão. Então não precisa arrancar R$1 trilhão dos mais pobres, sacrificando a economia nacional. Há outros dois números muito importantes. O Brasil abre mão de 140 bilhões por ano em desonerações, em dispensa de tributos, que iriam ajudar a Previdência. Também há uma sonegação de 430 bilhões, dinheiro que está lá para ser cobrado pelo Estado brasileiro. E esses empresários que sonegaram isso são os mesmos que agora pedem uma reforma da Previdência e que arranca do seu bolso R$1 trilhão. A Previdência não é um rombo, um desperdício, um gasto, um absurdo, como diz o governo, e reproduzem os meios de comunicação. Pelo contrário, é um mecanismo de sustentação, de manutenção da economia produtiva, de verdade, aquela que gera o emprego. Não é à toa que está prevista lá no título na Constituição Federal da ordem social. Mas o governo tem uma pressa enorme, está comprando para poder aprovar a Previdência. Está comprando cada deputado por R$40 milhões. É isso mesmo, R$40 milhões. Fosse boa reforma, não precisaria comprá-los com R$40 milhões do orçamento. Ainda mais, quer votar a proposta no sábado e numa pressa enorme, sem apresentar um dado correto. O governo estimou um salário mínimo para o futuro muito maior do que vai acontecer, até porque esse próprio governo tem uma política de freio no salário mínimo. O governo estimou a população de idosos 7 milhões a mais do que a verdadeira. Isso dá 2 populações do Uruguai. Não tem como se confiar numa conta dessa. Isso é tudo fora de parâmetro. O governo tenta empurrar para a gente que a reforma é boa. Ela não é boa. 30 países fizeram uma reforma como essa, 18 voltaram atrás. Nos outros países, os bancos não permitem que se volte atrás, porque estão ganhando muito em sacrifício do povo. O servidor público também perde muito nessa reforma. E quando perde o servidor, perde a população. É o servidor público que materializa os serviços essenciais, que diminuem distâncias sociais injustas. É o servidor com seu trabalho que garante alguma dignidade ao povo brasileiro, principalmente ao povo mais pobre. É muito estranho ver um governo que se diz patriota atacar tão fortemente o servidor, que é aquele que materializa e representa em primeira mão o Estado brasileiro. É muito triste. O servidor, ele paga a contribuição sobre tudo que ganha, ele não tem direito ao FGTS e quando se aposenta continua a contribuir para a Previdência. É esse que está sendo também muito atacado. Participe!
Envie e-mails e este vídeo ao deputado da sua região, dizendo a ele que não aprove essa proposta de reforma da Previdência, porque ela vai acabar com o Brasil.